Muito boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos ao Salão Nobre do Instituto Superior Técnico. É esta homenagem que prestamos aos professores João Pavão Martins, José Tribolé e José Alves Marques. Sr. Secretário de Estado, cumprimento. É um prazer tê-lo aqui, Sra. Vice-Reitora, ilustres homenageados, Sr. Presidente do DEI, minhas senhoras e meus senhores, João Pavão Martins, José Tribolé e José Alves Marques. 3 de uma vez. Não 1, mas 3. Não 2, mas 3. Vou voltar aqui ao tema do 3 de uma vez, que acho interessante. Qualquer um deles é uma figura incontornável do Instituto Superior Técnico e da Academia Portuguesa. Juntos fundaram departamentos, fundaram centros de investigação, criaram empresas, foram visionários antes de todos em áreas de investigação que hoje são áreas de investigação de ponta e que há muitos anos o professor Pavão Martins, o professor Tribolé e o professor Alves Marques trouxeram para o Instituto Superior Técnico. Eu, enfim, não me vou alongar muito, não me compete a mim falar daquilo que é o currículo e a contribuição extraordinária que estes 3 professores deram ao técnico, à Academia Portuguesa e ao país. O professor Arlindo irá fazê-lo, com certeza, na sua alocução, mas há uma particularidade que eu acho que é única, pelo menos eu não tenho memória destas 3 personalidades. É que ao longo de décadas, como académicos que são, fizeram um conjunto de coisas notáveis em conjunto. E, portanto, não é por acaso que hoje estamos aqui no Salão Nobre do Técnico, pela primeira vez, a homenagear, com o título de professor emérito, 3 pessoas de uma vez. Eu tive a procurar, a tentar ver se havia precedente e, efetivamente, não há. E a razão porque estamos aqui a fazer esta homenagem a estas 3 personalidades de uma vez é porque muito daquilo que eles fizeram ao longo de muitas décadas fizeram-no em conjunto. E se nós pensarmos bem, isso em si mesmo é notável. Raramente personalidades do meio académico fazem coisas notáveis, prolongadas no tempo, em conjunto. Eu fiz mais do que isso, estive a tentar fazer um esforço para encontrar precedentes anteriores. Aqui no técnico, talvez, aquilo que talvez mais se tenha aproximado de uma contribuição em conjunto foi, de facto, a associação, durante vários anos, entre Duarte Pacheco e Porfírio Pardal Monteiro, que resultou, enfim, nesta casa onde nós estamos hoje. Mas aqui entre nós, o Pardal Monteiro e o Duarte Pacheco acabaram zangados e estavam relações cortadas quando o Duarte Pacheco foi vítima de um acidente. Depois, se nós procurarmos noutros meios, por exemplo, na política, também não há muitos exemplos. Também fiz um esforço no país, não há muitos exemplos. Talvez o Mário Soares e o Salgado Zanha, mas também acabaram zangados. E eram só 2, não eram 3. A dinâmica de 3 corpos é muito mais complexa do que a dinâmica de 2 corpos. E estes 3 corpos fizeram muita coisa em conjunto,
muita coisa importante e relevante durante muitas décadas. E então eu continuei à procura e para encontrar um exemplo de 3 personalidades ou personagens, porque aqui as coisas confundem-se quando chegamos a este nível, tive que ir à literatura, tive que sair do país e tive que recuar quase 200 anos. E o exemplo que encontrei foi em Alexandre Dumas, Os Três Mosqueteiros. Eu não sei se os nossos homenageados, o Zé Tribolé, o João Pavão Martins e o Alves Marques, se revêem ou cada um tem um mosqueteiro preferido. Mas, efetivamente, não encontrei, porque é raro, nenhum outro exemplo de uma cooperação, neste caso de 3 personagens, que têm aventuras que se passam no século XVII e que têm uma relação prolongada, corajosa e que são um exemplo para todos, como o José Alves Marques, o José Tribolé e o João Pavão Martins são para todos nós. Bom, eu, enfim, já estou a falar há muito tempo, aqui para as caras deles já estou a ver que eles estão um bocadinho zangados com o meu discurso, se calhar não se reveem nos 3 mosqueteiros, mas eu devo dizer que não encontrei outro exemplo. E, portanto, eu só queria trazê-lo para sublinhar a raridade do que temos aqui. 3 individualidades, 3 personalidades incontornáveis, 3 académicos de grande vulto que fazem um percurso comum, assente na sua amizade e que nos traz coisas novas e transformadoras. Portanto, para terminar, queria agradecer o exemplo que o Zé Tribolé, o Pavão Martins e o José Alves Marques são para todos nós e queria agradecer aqui a todos eles, em nome do técnico, que é esse que me compete, usando aqui uma linguagem de Zé Tribolé. Epá, a malta está muito agradecida, a todos vocês, obrigado a todos e parabéns. Bom, muito boa tarde a todos. Sr. Secretário de Estado, Sra. Vice-Reitora, Sr. Presidente do Instituto Superior Técnico, ilustres convidados e, last but not the least, caríssimos professores José Tribolé, João Pavão Martins, José Alves Marques, porque os últimos são os primeiros e hoje a festa é vossa. Portanto, em meu nome e do Departamento de Engenharia Informática, agradeço muito a presença de todos aqui nesta sala hoje. Portanto, hoje é um dia muito importante para o Departamento de Engenharia Informática, pois estamos aqui a celebrar e a homenagear a carreira dos seus fundadores, passados 26 anos da fundação do Departamento, mais ou menos. Portanto, desde essa fundação, o Departamento de Engenharia Informática é um dos maiores do Instituto Superior Técnico, aliás, hoje é um dos maiores do Instituto Superior Técnico, com 90 professores, 10 funcionários não docentes, mais de 120 assistentes convidados e cerca de 2.000 alunos, grosso modo, né? Portanto, são números aproximados, evidentemente, né? Pronto, mas hoje as minhas palavras em meu nome e em nome do Departamento são sobretudo de agradecimento. E naturalmente que o primeiro agradecimento é para os 3 homenageados, para os professores José Tribolé, João Pavão Martins e José Alves Marques. Portanto, e agradeço-lhes por 3 razões. Portanto, por um lado, pelo trabalho extraordinário que realizaram ao longo da sua carreira, no qual se incluiu a fundação do Departamento, e depois na sua direção, também durante muitos anos. Portanto, foi sem dúvida um importante serviço ao Instituto Superior Técnico, à Universidade de Lisboa e ao país, que promoveu e promove o ensino e a investigação, a transferência de tecnologia e a engenharia informática em Portugal. Portanto, é uma contribuição muito marcante para o país. Segundo, portanto, por terem ido além do ensino, da investigação e transferência de tecnologia,
ao terem feito algo que, em minha opinião, é muito mais difícil, que é criar organizações, estruturas que ajudam a enquadrar essas atividades e potenciam o seu impacto. Portanto, uma delas é o departamento, mas há outras, de que ouviremos certamente falar hoje, e que potenciam toda essa atividade e que permanecem, não é? Como vemos aqui hoje. Portanto, em terceiro lugar, pela sua disponibilidade em continuarem a colaborar com o departamento ao fim de tantos anos de dedicação. Antes já mereciam descansar, mas ainda se predispõem a colaborar no departamento de várias maneiras, e uma delas até vir cá hoje também é uma delas, mas também, e não só. Portanto, são sem dúvida um exemplo para nós, para os professores do departamento, para as pessoas do departamento e também para os de fora. Portanto, eu não falarei sobre a sua carreira, portanto, acho que não me cabe isso hoje, portanto, outros ouviremos falar sobre eles, mas aqui fica este agradecimento. Portanto, por outro lado, depois estendo este agradecimento e homenagem ao professor João Lourenço Fernandes, o quarto professor sénior envolvido na criação do departamento e que infelizmente já não está entre nós. Portanto, o professor Lourenço Fernandes nasceu em Lisboa em 1950 e faleceu em 2005. Licenciou-se em Engenharia Eletrotécnica aqui no Técnico, em 1972, depois obteve os graus de mestre e de doutor nos anos 70 na Universidade de Southampton, no Reino Unido. Portanto, obteve o título de agregado no Técnico em 89. Portanto, lecionou no Técnico desde 1970, no qual foi professor catedrático, inicialmente do Departamento de Engenharia Eletrotécnica, e depois desde a sua criação no Departamento de Engenharia Informática, do qual era presidente à data do seu falecimento em 2005. Portanto, foi um dos fundadores do INESC e seu diretor, desde 1980, quando foi o INESC fundado, até 1997. Participou na criação da ITEC, esteve envolvido na criação do TAG-Spark, foi diretor do Fundtec, foi diretor do Organismo Nacional de Informática e presidente do Instituto de Informática e Estatística da Solidariedade, do Ministério do Trabalho e da Solidariedade. Portanto, também um dos fundadores do departamento, em particular da área de interação em gráficos, que é hoje em dia uma das 5 áreas científicas do departamento. Estaria certamente aqui hoje entre nós nesta cerimónia, seria o quarto, se estivesse vivo, que infelizmente não está. Depois queria estender também um agradecimento aos colegas e funcionários que há 26 anos foram cofundadores do departamento, digamos assim. Portanto, ao aceitarem o desafio de mudar para ele, de se transferirem para ele. Portanto, não vou elencar os seus nomes, que aliás aparecerão todos listados noutro momento, mas felizmente muitos deles ainda estão connosco hoje e são professores e funcionários ativos do departamento. Portanto, convido no final, não já, atenção, todos para o cocktail que terá lugar depois da cerimónia, e convido ainda para uma surpresa que não estava no programa, mas que é uma exposição alusiva à carreira dos 3 homenageados, ou dos 4 homenageados, e à história do departamento, que estará hoje e ao longo da próxima semana no átrio daqui do pavilhão central, lá em baixo, e que é junto ao lugar do cocktail. Portanto, isto leva-me a mais um agradecimento à professora Sofia Pinto, ao professor Alberto Cunha, à doutora Luz Farrusco, ao Dr. José Luís Teixeira Dias e aos demais membros da Secretaria e da Comissão Executiva do Departamento, que tiveram um trabalho incansável, enorme, na preparação desta cerimónia e da exposição. Portanto, agradeço ainda às muitas pessoas que colaboraram na exposição de uma forma que não vou agora explicar, para manter parte da surpresa. Portanto, acabo agradecendo, dando-lhes parabéns, mas sobretudo agradecendo, porque acho que é isso que está em causa, aos 3 homenageados, portanto, ao professor José Tribalé, ao professor João Pavo Martins e ao professor José Alves Marques, e passo a palavra ao professor Alindo Oliveira, que é o professor decano do departamento, também para falar um bocadinho sobre eles. Boa tarde a todos. Sr. Presidente do IST, Sra. Vice-Reitora, ilustres homenageados, caros colegas, cumpro-me de facto a mim como o decano do departamento. Para quem não sabe o que é o decano, é a pessoa mais antiga nas funções. Não é bem o mais velho, mas é quase. Portanto, cumpre-me a mim, felizmente, uma tarefa relativamente simples de apresentar os 3 homenageados. E também, como já foi aqui referido, estamos aqui a seguir um procedimento pouco usual de homenagear de uma só vez 3 colegas, em vez de, naturalmente, mereciam também uma homenagem individual, mas justamente porque, como equipa,
tiveram um papel tão transformador no Instituto Superior Técnico. E já agora faço meus os agradecimentos anteriores por toda a contribuição que deram ao técnico e também à sociedade portuguesa. José Triboli, o professor José Triboli é professor catedrático distinto, jubilado no Instituto Superior Técnico, licenciou-se em Engenharia Eletrotécnica pelo IST, doutorou-se pelo MIT em 1977, foi distinguido pelo I3ES como um dos 25 pioneiros da área do processamento digital de sinais. Trabalhou também no departamento de acústica dos Bell Labs e sobreviveu aos Bell Labs, pelo menos, não é? Desde o doutoramento prosseguiu a sua investigação na aplicação do processamento digital de sinais, mas muita da sua missão veio a ter lugar como professor e fundador no IST de diversas iniciativas. Em 1980 fundou, também com o professor Lourenço Fernandes e com o professor Luís Vidigal, o INESC, que se veio a converter 40 anos depois numa rede de instituições a nível nacional, com instituições em Lisboa, no Porto e em Coimbra, e foi o seu presidente durante também aproximadamente esses 40 anos. Fundou e fez contribuições essenciais no Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores e veio a ser um dos 3 proponentes aqui presentes da licenciatura em Engenharia Informática e depois do Departamento de Engenharia Informática do IST, como já foi referido, é neste momento um dos maiores departamentos do IST. Embora a sua área tenha sido um processamento sinal de sinal, a área de doutoramento, mas veio ao longo das décadas a interessar-se por muitas áreas, em particular a tornar-se um enorme entusiasta da arquitetura organizacional, da aplicação de princípios da engenharia eletrotécnica, da engenharia informática às organizações e à gestão de organizações, área na qual orientou diversos alunos, penso que cerca de 10 alunos, e pela qual sempre foi um grande apaixonado. Lembro-me de 2 características, talvez uma particularmente marcante do José Triboli, o entusiasmo com que ele falava da sua área de atuação, desta área da importância da engenharia organizacional, e como nós éramos todos uns idiotas em não perceber a importância desta área para a sociedade, algo que provavelmente ele tem razão, se olharmos para o estado das nossas organizações e para o estado do Estado. Portanto, damos a razão que, de facto, não usamos suficiente engenharia para organizar as organizações, mas também do entusiasmo com que ele lecionava e mantinha os alunos presos durante hora e meia em matérias sobre as quais lecionava de forma completamente impromptu. Aliás, se eu puserem dar, ele consegue dar aqui uma aula de 1h30 sem papéis, sem tema, sem nada, e mantém-vos agarrados anteriormente. Este entusiasmo que o José Triboli sempre teve pelo ensino e pela ciência são, de facto, únicos, e aqueles que conhecem bem o José Triboli conhecem este entusiasmo que ele pôs em tudo e que pôs também na criação do INESC, que se veio a tornar... Foi a primeira instituição portuguesa a usar o modelo de instituição privada sem fins lucrativos para fazer investigações de desenvolvimento. Agora, isto parece normal, passados 45 anos quase, mas na altura era novo. Portanto, na altura existiam as universidades e a ideia de criar uma instituição privada sem fins lucrativos que fosse complementar às universidades para fazer investigações de desenvolvimento foi um modelo que veio depois a criar muitos copycats e muitas excelentes instituições que existem hoje, mas que basicamente usaram este modelo de criar instituições mais ágeis fora das universidades e que permitam desempenhar esta missão. Por todas estas contribuições, além da homenagem hoje, o professor José Triboli foi agraciado com a Medalha de Mérito Científico pela Fundação da Ciência e Tecnologia em 2024. Muito obrigado, José, por todas as contribuições que deste ao técnico. O José Alves Marques é licenciado em Engenharia Informática pela Universidade Nova de Lisboa, na sequência de 3 primeiros anos de Engenharia Eletrotécnica do IST. Presumo que tenha visto nessa altura a luz e percebido que a eletrotécnica era o passado e a informática era o futuro.
o que só mostra que anteviu com 40 anos de antecedência esta tendência, mas agora, portanto, fora de brincadeira, foi claramente uma pessoa que, desde o princípio, que se apaixonou pela engenharia informática. Doutorou-se no Instituto Nacional Politécnico de Grenoble, acho que é Grenoble, não é? Portanto, Politécnico de Grenoble, na área de arquitetura de computadores. Esta eu vou ter de contar, porque ele fez-me um exame de arquitetura de computadores sobre, acho que era o Intel, e pronto, aquilo demora certos ciclos de instruções a executar as instruções, não é? Pronto, eu safei mais ou menos, que era razoavelmente bom aluno, depois no fim eu perguntei, explica lá como é que esta instrução de trocar 2 registros, que agora já não lembro quais eram. Desculpa? O computador? Ah, estou a estragar coisas, espera aí. Posso fechar, hein? Okay. E ele perguntou-me como é que esta instrução de troca de 2 registros é executada, salvo erro, num ciclo de relógio. Ele deve saber quais são os registros, que já não lembro. E eu disse, porque normalmente aquilo precisava de 4 ciclos, precisava de uma troca e não sei o quê. E eu disse, pois não faço ideia como é que isto de facto troca os 2 registros num ciclo de relógio. E ele, claro, sabia, porque havia lá um bit qualquer que diz qual registro é que é qual e era só trocar o bit. Lembro desta foi... Portanto, só para dar uma nota de que é uma pessoa de arquitetura de computadores e que conhecia profundamente a arquitetura de computadores. Regressou para o ambiente técnico, salvo erro, em 81, convidado a integrar o INESC, foi, salvo erro, o primeiro contratado do INESC, e integrou o Departamento de Engenharia Eletrotécnica de Computadores e depois esteve também envolvido na criação da licenciatura em Engenharia Informática e na criação do departamento, como aliás os 3 colegas. Liderou a área de Arquitetura e Sistemas Operativos do Departamento de Engenharia Informática, portanto alargou, não sei muito bem, a tese de doutoramento, mas depois alargou muito a sua área de trabalho, a área dos sistemas operativos, onde aliás foi autor de pelo menos um livro e participou também no INESC no desenvolvimento de sistemas reais baseados em sistemas operativos. Na altura faziam sistemas operativos, não se comparavam aos americanos, faziam sistemas operativos em Portugal, isso entretanto desapareceu, mas esse trabalho veio de facto a ser a origem de diversas coisas, entre as quais a iTech, que é um ninho de empresas, um agregado de empresas, foi criado no âmbito do INESC, muito baseado em tecnologias desenvolvidas no grupo de SMD, o grupo de sistemas modulares distribuídos, não estou enganado, que desenvolviam sistemas operativos, desenvolveram o Helena, desenvolveram uma série de sistemas e criaram muito conhecimento em Portugal que veio a transformar-se nisso. O José Alves Marques, desde essa altura, abraçou uma carreira paralela entre a academia e a empresa, portanto foi administrador da Link Consulting, do presidente do Conselho de Administração da Link Consulting e da iTech, entre muitas outras empresas, mas nunca deixou de ser um professor empenhado, um professor cuidadoso, um professor que dava com grande competência. Eu lembro que ele até há poucos anos dava sistemas operativos antes de uma cadeira que eu dava e eu via o empenho que ele colocava nessas aulas e o gosto que os alunos tinham em ter aulas com ele. Aliás, isto aplica-se aos 3, que apesar das suas vastas atividades, nunca deixaram de ser empenhados professores nas respectivas áreas. O iTech veio a ser um conjunto de empresas que veio a desenvolver-se e tornar-se um conjunto significativo de empresas que são também um bom exemplo das primeiras iniciativas de empreendedorismo e de concretização e de criação de valor económico em Portugal, algo que se concretizou há relativamente pouco tempo, depois de muitas décadas de trabalho. Do José Alves Marques, lembro em particular do grande empenho que colocou na manutenção da licenciatura em Engenharia Informática como a licenciatura atual, sempre de acordo com os padrões mais recentes do ACM e do I3ES, o esforço e o empenho que ele colocou nas atualizações dos currículos da licenciatura em Engenharia Informática e de Computadores. E isto aqui eu vou dizer, às vezes eu que algumas coisas não devia dizer, que acho que é das licenciaturas do técnico que são construídas mais com base em critérios racionais e em referências internacionais e menos com base nos interesses das cadeiras que as pessoas querem dar, que é geralmente o método mais usado. Reúnem-se as pessoas mais influentes à volta de uma mesa e perguntam qual é a cadeira que você dá e é dali que sai uma licenciatura. A lei que não foi assim. A lei que olhámos
Os Alves Marcos olhou para as recomendações internacionais, do ACM, etc., e acho que foi uma licenciatura que foi feita top-down, com base nas melhores referências. Isto não é para dizer que todas as outras não são boas, são seguramente muito boas. Eu participei em várias dessas discussões quando voltei dos Estados Unidos relativamente à engenharia eletrotécnica em particular, mas esta, e muito por influência dos Alves Marcos, foi uma licenciatura que foi criada racionalmente a partir das recomendações internacionais, e depois as pessoas têm de dar as cadeiras que existem. E acho que também é por isso que sendo revelado uma licenciatura excepcionalmente robusta e estável em termos de currículo, porque o que foi feito ali na primeira década deste milénio veio a revelar-se extraordinariamente estável, extremamente adequado às necessidades do mercado. E, de facto, os licenciados em Engenharia Informática têm um currículo que é inatacável de um ponto de vista técnico e científico, e muito disso deve-se justamente à influência do José Alves Marcos nesse papel que ele teve, foi várias vezes Presidente do Departamento, mas coordenou esses esforços de definição e de reformulação da licenciatura. Muito obrigado, José, por todo o trabalho que fizeste em prol desta comunidade. O João Pavão Martins. O João Pavão Martins licenciou-se em Engenharia Mecânica pelo Instituto Superior Técnico em 1976. Na altura entrava-se, penso que entrou considerado para assistente, como muitos de nós entramos nessa altura. Fez, com a Bolsa Fulbright, estudou na State University of New York em Buffalo, onde se doutorou numa área que na altura ninguém tinha ouvido falar, que é a inteligência artificial, em 1983. Foi o fundador, por assim dizer, da área da inteligência artificial no técnico, para aí uns 40 anos antes dela se tornar extremamente popular como é agora, o que mostra também a grande visão que esteve. Quando regressou, salvo em 1984, criou um grupo muito ativo de inteligência artificial, que funcionava ali naqueles edifícios do Departamento de Engenharia Mecânica, e que formou muitas das pessoas que vieram a integrar o Departamento de Engenharia Informática e que vieram a trabalhar nesta área. Aliás, junto com o professor Ernesto Morgado, que está também presente aqui. Portanto, esse foi um grupo muito ativo de inteligência artificial. Na altura não existia, digamos, ainda uma casa completamente adequada. Isso veio a acontecer quando participou na criação da licenciatura em Engenharia Informática e depois no Departamento de Engenharia Informática e foi, desde então, o coordenador da área científica de inteligência artificial no Departamento de Engenharia Informática. Do João Pavão Martins, lembro-me das enormes qualidades pedagógicas que ele tem como docente. Apesar de, já vou falar nisso, ter também responsabilidades empresariais, foi um dos fundadores da Ciscog, a primeira empresa portuguesa dedicada à aplicação de IA, aplicação de inteligência artificial, em problemas, uma empresa que, aliás, tem sido desde então um sucesso internacional. Apesar das responsabilidades empresariais, o Pavão Martins sempre teve um enorme cuidado na componente pedagógica, na forma como lecionava as aulas. Foi autor de vários livros, em diversas linguagens de programação, que, aliás, foi adaptando à evolução da tecnologia. Talvez os primeiros livros eram em Scheme, uma linguagem de programação funcional, e os últimos são em Python. E eu agora cabe-me dar a disciplina que o João Pavão Martins deu praticamente mesmo até se reformar, e confesso que é um cargo pesado, porque sinto sempre que não estou à altura do João Pavão Martins na forma como ensino os alunos e ensinar que programar não é só escrever umas linhas de código. Programar é pensar de forma estruturada, com tipos de dados estruturados, e acho que nisso o João Pavão Martins foi, de facto, um mestre, e tanto pelo conhecimento profundo que tem da área da programação, como pelo empenho que colocou em ensinar a programação aos alunos de uma maneira estruturada. Podemos dizer que é o pai da inteligência artificial no Instituto Superior Técnico. Recebeu o Prémio Innovative Application Award atribuído pela AAAI, que é a Associação Internacional da Área da Inteligência Artificial, do qual é membro sénior. É autor de vários livros, 4, salvo erro, publicados pela IST Press, um da McGraw-Hill, da College Publications, e salvo erro de um Coffee Table Book, que eu não sei se está aqui na lista.
sobre canetas, não é? Acho que este não está aqui na web. Mas é um apaixonado por livros, é um apaixonado pelo conhecimento e foi galardoado com a Medalha de Mérito Científico em 2023 e foi, junto com o José Alves Marques e com o José Tribolé, um dos 3 fundadores e seguramente pertence a este trio, aos 3 mosqueteiros, para usar as palavras do Rogério Colasso, que criaram e desenvolveram a engenharia informática do IST, tendo antes disso contribuído de muitas maneiras para o IST nos respectivos departamentos. Muito obrigado, João. Bom, então, vamos então agora, aliás, a senhora Vice-Reitora vai atribuir os insígnias de emérito. Portanto, chamava em primeiro lugar o professor José Tribolé. Então, agora o professor João Pavão Martins. E o professor José Alves Marques, claro. Então agora convidava o professor José Tribolé a dizer umas palavras. Epá! Senhora Vice-Reitora, Sr. Presidente do Técnico e todos os que nos honraram ao vir aqui presentes a esta festa, a intervenção vai ser curta, mas vai ser tipo estocada, porque com os 3 mosqueteiros temos que seguir esses princípios. E eu, ao pensar o que queria transmitir aqui hoje, nos ouvi olhar para o futuro. E dizer, se eu estivesse no princípio da minha carreira, com a mesma força que tinha na altura, e perante o momento em que estamos aqui no técnico, o que é que eu iria certamente tomar como bandeira para contribuir para o técnico como um todo. E aquilo que se me oferece dizer é o seguinte: está absolutamente evidente hoje, para todos que estão aqui nesta sala, que nós hoje vivemos não apenas no mundo habitual físico, onde nós nos vemos e conhecemos, e que nesse mundo o técnico tem a sua missão, e outras escolas de engenharia, que é formar profissionais de engenharia e de ciência e de tecnologia, mas de engenharia em particular, isto é, profissionais que estão habilitados com uma plataforma de conhecimento científico e metodologia experimental para olhar para a realidade do mundo, a compreender, a modelar, individualmente e coletivamente, de conseguir problematizar os desafios
que possam ter solução, porque as coisas não têm solução, não são problemas, são factos. E perante esses problemas, usar o nosso engenho de engenharia para tentar melhorar o mundo e construir soluções. Mas o mundo hoje não é só a realidade física. Hoje há um mundo virtual onde todos nós vivemos. E embora nós experienciemos aspectos parciais desse mundo virtual, traduzido naquelas palavras habituais da internet, o Facebook, o chat GPT, o que vocês queiram, mas a realidade é que o mundo virtual existe e nós estamos nele. Nós, humanidade, e nós, individuais. E nós precisamos da engenharia para habilitar a humanidade a lidar com o mundo virtual, a tirar partido positivo dele, para que nós possamos, como humanidade, viver melhor. E isso exige, tal como o mundo físico, uma base científica sólida. E essa base científica não é a mesma apenas da base científica do mundo físico, baseado na álgebra, no cálculo, enfim, nas matemáticas habituais, na física e outras disciplinas associadas à realidade física. Não. É uma base matemática e científica que tem a ver com o pensamento simbólico, com a semântica, com a relação entre a cabeça dos homens, o mundo mental que cada um de nós tem, pelo qual nós apreendemos individualmente e depois coletivamente a realidade do mundo físico, que nós nunca conheceremos qual é. Nunca. E a base científica que hoje dispomos para lidar com isso é, genericamente, a base das ciências da computação, as bases da engenharia informática. Estou a falar genericamente, mas é isto. As bases de ciência da computação, a lógica, a algoritmia, a capacidade de estruturar, processar e lidar e defender a informação. E o que eu aqui venho dizer é que é fundamental que o técnico, neste fim do primeiro quarto do século XXI, tenha a capacidade de se reinventar, se reconstruir e se reedificar em todas as áreas da engenharia, porque todas as áreas da engenharia já lidam com o mundo virtual. E não é só os engenheiros mecânicos, civis e químicos saberem fazer umas coisas de informática. Não. É terem pensamento computacional, é compreenderem aquilo que o Arlindo disse, que a dificuldade que é de ensinar nas pegadas de Pavão Martins, a transmitir como é que se tem pensamento computacional, compreender a algoritmia e compreender o poder que depois as máquinas brutais que temos, não só os computadores habituais, mas os quânticos e isso tudo, nos está cada vez a dar mais, para nós podermos lidar com o mundo virtual. Isto implica reposicionar, refazer as ciências básicas do IST, mantendo o que hoje temos, obviamente, mas acrescentando às ciências básicas as áreas da ciência da computação e informática. Isto não é a defesa do Departamento de Engenharia Informática. É a defesa de chamar o nome aos bois e, assim como nós achamos que não é qualquer doutorado que vai ensinar princípios fundamentais de matemática a um engenheiro mecânico, para isso temos doutorados em matemática, também não é qualquer doutorado que vai ensinar ciências da computação e princípios fundamentais de informática a um engenheiro mecânico. Temos que repensar as áreas de ciências base do técnico e fazermos isso quanto antes, porque isto está a avançar a uma velocidade estonteante. Muito obrigado a todos e desejo um grande futuro para o técnico. Convido o professor João Pavão Martins a dizer umas palavras. Muito boa tarde, Sra. Vice-Reitora, Sr. Presidente do Técnico, Sr. Presidente do DEI, todos os senhores que estão na audiência. Eu, infelizmente, não tenho o dom da palavra do professor Tiabolé e, portanto, tive que recorrer a uma cábula e que vos vou mostrar. Deixa-me só preparar isto. Entretanto, tinham-me pedido para usar a primeira página
da minha apresentação como o símbolo do técnico que estavam a ver. Até certa altura, até o professor Arlindo ter posto aqui as mãos em cima do meu teclado e ter-me estragado a vida. Mas bem, eu vou falar também no futuro e vou ligar duas áreas que foram as áreas que lideraram toda a minha parte académica, nomeadamente a inteligência artificial e a programação. E defendo que a inteligência artificial está a introduzir uma revolução disruptiva no sentido de muda completamente as coisas, naquilo que nós hoje em dia chamamos de programação. Para isso vou olhar um pouco para a evolução das linguagens de programação, muito rapidamente. No princípio dos anos dos computadores, nos primeiros computadores, programava-se com cavilhas e com interruptores, portanto, isto mudou a meados da década de 50. Depois apareceu a chamada linguagem máquina, em que se programava com zeros e uns, extremamente difícil para nós. Subimos um bocadinho, começámos a programar com assembly, já com algumas palavras que nós percebíamos, e depois entramos naquilo que se chama as linguagens de alto nível, que são aquelas que são usadas hoje em dia e que são linguagens em que nós comunicamos com o computador através de fórmulas matemáticas e de símbolos relativamente fáceis para nós de compreender. Desde o princípio desta década está a começar a surgir uma nova metodologia na programação, não lhe chamo metodologia ou nova tendência na programação, a que chamo programação automática. E vamos ver as diferenças. Na programação tradicional, com linguagens de alto nível, Fortran, Lisp, Python, BASIC, todas aquelas que já com certeza ouviram falar, estas linguagens escondem a característica da máquina que está por baixo. Nós não sabemos qual é a arquitetura da máquina, nem nos interessa saber. Temos que saber programação e temos que saber a sintaxe e a semântica da linguagem de programação. Com a programação automática, as coisas mudam completamente. Nós não temos que ter um conhecimento, eu digo profundo, ou eventualmente podemos não ter nenhum conhecimento de programação, nem da linguagem de programação que vamos usar. E o programa é gerado através de uma plataforma em que nós indicamos o que é que queremos que o programa faça. Pode ser escrito, pode ser dito oralmente. E isto não é futurologia, é uma realidade neste momento. Portanto, é possível, usando um conjunto de ferramentas que estão disponíveis, gerar programas automaticamente. O que significa, e, portanto, isto são algumas das plataformas que estão disponíveis para a programação automática e a data do seu lançamento. E o que é que acontece à programação? Os programadores começarão a programar a um nível muito mais alto de abstração. Não têm que se preocupar com os detalhes, mas têm que saber abstração, evidente. Isto vai aumentar significativamente a produtividade das pessoas. É possível programar em linguagens que nós não conhecemos, mas que, evidentemente, conhecendo nós as bases e os fundamentos da programação, conseguimos identificar coisas nessas linguagens, conseguimos perceber o que é que se passa. Podemos fazer uma análise crítica de código, eventualmente conversando com o agente ou o mágico que está por trás disto tudo e que nos vai fazer o nosso programa. Podemos fazer perguntas, analisar o código e ver que testes automáticos são gerados. Portanto, é uma maneira completamente diferente de programar. E a IA vai, portanto, a IA generativa, portanto, que é como se chama estas ferramentas que vêm de grandes modelos de linguagem, vai revolucionar o ensino. Portanto, no currículo do ACM, que é aquele que tem sido seguido desde sempre pelo Departamento, aparecem afirmações muito claras.
a IA vai mudar o ensino, portanto, vai mudar o ensino tanto para o lado dos professores como para o lado dos alunos. O conjunto de competências que nós estamos à espera dos alunos vai mudar, mas o conhecimento dos fundamentos não vai. Aliás, toda a minha carreira eu defendi o conhecimento dos fundamentos associados a qualquer área que estava a trabalhar. Vão surgir claramente questões de ética e de sociedade e que vão ter muito mais importância do que têm hoje em dia. O IST fez já um primeiro estudo sobre isto, através de um grupo chamado Reflete, em 2023, e eu li o relatório e extraí algumas coisas que lá estavam. Portanto, uma coisa interessante é que nós estamos a preparar alunos para funções e empregos que ainda não existem. E, portanto, nós não sabemos quais são. Nós temos que introduzir nos alunos aquilo que se chama pensamento computacional. O que é o pensamento computacional? É um conjunto de competências, nomeadamente a abstração, a decomposição de um problema ou de uma entidade em coisas mais simples, o reconhecimento de padrões, portanto, vermos bocados de programas que podem ser copiados de um lado para o outro ou comportamentos semelhantes e, evidentemente, os algoritmos que são a base de toda a parte da programação. E o uso contínuo das ferramentas de IA, portanto, vai continuar, está-nos a dar os primeiros passos, todas as semanas saem novidades, os grandes grupos que trabalham entre si, que lutam entre si, estão constantemente a produzir novas coisas. E, portanto, aquilo que eu queria deixar aqui era que vamos ter que a escola e, eventualmente, a universidade vai ter que pensar numa mudança do paradigma do ensino. Portanto, a revolução da programação através da IA veio para ficar. Os nossos alunos que estão neste momento a frequentar o curso já vão usá-la na sua vida profissional e o ensino tem que ser mudado para lidar com ela. Portanto, lembra aqui a famosa frase de Darwin que quem sobrevive são aqueles que melhor se adaptam, não só os mais fortes, nem são os mais inteligentes. E para acabar vou-vos mostrar uma imagem maravilhosa, que é uma perspectiva do que era o ensino ano 2000 pensado no século XIX. E eu também me ri ao princípio quando olhei para ela, mas comecei a pensar, já começa a haver umas coisas chamadas implantes cerebrais que permitem, por exemplo, a paraplégicos falar e mexer os membros. Quem sabe se nós daqui a uns anos não temos também estes implantes para aumentar o nosso conhecimento, aumentar as nossas capacidades? Só o futuro dirá. Muito obrigado. Muito obrigado. Portanto, peço ao professor Alves Marques que faça a sua alocução, as suas palavras. Bom, tal como os meus oradores antecedentes, queria agradecer a toda a assistência que se dignou vir a este ato, ao Sr. Vice-Reitor, ao Sr. Presidente do TEC, ao Presidente do meu departamento e a todos, enfim, esta homenagem que nos fazem e que para mim é emocionalmente muito importante. E de alguma forma, como sou o último a falar, acho que também foi dito que 3 conseguiram trabalhar e mostra que pelas intervenções somos todos muito diferentes e por isso, se calhar, conseguimos trabalhar em conjunto. Já viram o visionário, viram o pedagogo, agora vou atuar eu, de certo modo, numa faceta que se calhar os meus alunos habituais não achariam muito, mas da faceta emocional, enfim, do coração, um bocadinho em relação a esta sessão. E começava por dizer-vos, enfim, que estou no técnico há 52 anos. Portanto, a primeira vez, não é, que vim como aluno para o técnico foi há 52 anos e há 52 anos que mantenho uma relação com esta casa. E quando olhamos para trás, vão pensar, mas o que é isto? O que é esta entidade? E podemos ter várias perspectivas de ver.
Uma primeira, que se calhar é comum a muitos de vocês, é terem a sensação que ser membro da Academia e do Técnico é um bocadinho como aquela relação que vemos tão bem descrita muitas vezes na literatura e em muitos filmes, da relação de quem professa a religião judaica com o seu Deus, que é um Deus exigente, um Deus em que o sofrimento faz parte da vida normal, em que a recompensa está sempre muito para além, provavelmente já noutra vida, e em que, de certo modo, as coisas nunca são fáceis. E isto lembra-me a mim, enfim, agora com as lentes da nostalgia do passado, quando cheguei a esta casa, o primeiro confronto que tive foi uma senhora do guichê das inscrições, que, de certo modo, ainda estou a visualizá-la ali embaixo, que, invariavelmente, perante uma fila enorme de papéis que preenchíamos, diziam, está errado, vai corrigir e volta. Só que a volta era uma fila que começava fora do pavilhão central, nessas alturas das inscrições. Isto era normalmente horas e horas, se não dias. Não é? Como outras coisas, as gostosas aulas que lembro de matemática do professor Campos Ferreira, em que era extremamente importante muitas vezes chegar a tempo a conseguir ter um lugar nas escadas, porque normalmente não se conseguia lugar sentado nas aulas, dada, de certo modo, a capacidade daqueles anfiteatros. Ou, mais recentemente, alguns dos professores aqui presentes, que na primeira abertura do ano de uma nova licenciatura, que nessa altura se esperava auspiciosa, que era a LEIC, contou aos alunos, isto vai ser uma licenciatura importantíssima, vocês vão ser dos nessa altura, pás ou tipos, não é? Como o Tribola costuma falar, que vão liderar Portugal, e depois saímos daqui e fomos para uns pré-fabricados que estavam já muito para além da sua validade, onde a licenciatura dos primeiros se lembram que começou. Portanto, esta primeira relação, de certo modo, com este Deus, enfim, que não é o Deus, obviamente, da direção nem da gestão, mas que é dos recursos, não é? A escassez dos recursos com que todos nós nos debatemos, mas também se pode tirar uma outra ilação, que é tentamos sempre fazer mais do que aquilo que os recursos que estão disponíveis, e daí esta confrontação permanente e algum deste sofrimento. Mas, claro, essa é uma visão, outra é visto de fora, enfim, essa mais ou menos óbvia para todos, de que, na realidade, poucas instituições, num período tão alargado, começou na República, a altura em que o Técnico foi fundado, não é? E desde aí tem mantido esta tradição do ensino focado na engenharia, de grande qualidade, uma visão de uma universidade de investigação, que na realidade procura incorporar nos currículos, é uma verdadeira visão da investigação sempre que os meios o têm permitido, e isso fez com que, na realidade, em praticamente, acho eu, qualquer transformação que se vá olhar nos últimos 100 anos em Portugal, claro que provavelmente não somos úteis, outra universidade também tem o seu papel, mas o Técnico, em todas as transformações que houve na sociedade portuguesa e que tiveram a ver com a engenharia, esteve lá, de uma maneira geral, ou pela escola, ou pelos seus docentes, ou, claramente, por toda a população de alunos que constituímos nestes anos e em que, marcadamente, mudou o país. E, finalmente, não foi aqui na referido, o Tribolé também gostava muito deste tema, não é? Eu acho que o Técnico é um espaço de liberdade. Isso, para mim, foi particularmente importante. É um espaço que, na realidade, tem uma cultura fortíssima, como eu acabei de dizer, mas em que há uma liberdade que permite às pessoas fazerem aquilo que realmente lhes dá prazer e fazer com que a evolução se materialize. E um espaço de liberdade foi, para mim, fundamental. Ou seja, se não existisse, certamente hoje não estava aqui. E acho que, para todos os meus colegas, acho que é um aspecto fundamental que devem incluir, de certo modo, na sua visão, é que uma cultura forte não, antes, pelo contrário, reforça, de certo modo, um espaço de liberdade onde cada um pode tentar exprimir-se e fazer mais do que a soma, de certo modo, só apenas das pessoas que constituem uma instituição. E, de certo modo, estas três ingredientes, não é? Ao fim e ao cabo, uma cultura forte, um sofrimento permanente e uma cultura de liberdade, justifica em parte o que fizemos com o Departamento de Engenharia Informática. Os três tínhamos experiências diferentes. E, na realidade, foi algo difícil, numa escola que em 80 anos da sua existência nunca tinha criado um departamento, ter aceito que, na realidade, este departamento fosse criado com as dificuldades inerentes, mas, na realidade, enfim, o Tribolé já aludiu um bocadinho a isso, foi ao cabo uma escola de engenharia baseada na física, na matemática do contínuo, que lhe dá o suporte, aceitar que vinha uma coisa diferente, que tem outros pressupostos da matemática discreta, da algoritmia, da lógica, e que na realidade é outra coisa dentro da engenharia, ter conseguido compatibilizar isto e, de alguma maneira, temos vivido com uma capacidade de ter um tronco comum que foi útil, de certo modo, até para a mobilidade e para a constituição
do que foi hoje em dia a engenharia informática, foi, da parte da escola, um acreditar significativo, apesar de nós podemos contar todas as histórias sobre todas as dificuldades inerentes e todo o processo e como decorreu. Mas acho que foi, na realidade, uma escola que permitiu, e de certo modo a matriz que está por trás da cultura forte da organização, acho que foi muito importante para nós e permitiu esta expansão, que de alguma maneira outros que até começaram muito antes de nós não o conseguiram atingir. E, portanto, para terminar, enfim, como já tudo foi dito sobre o futuro, mas também de alguma forma é um tema que quer o Tribolé, quer a mim me apaixonaria neste momento, esta visão de que a engenharia informática, por um lado, era uma atividade de suporte, uma atividade que, ao fim e ao cabo, permitia que as organizações otimizassem processos, suportava, de certo modo, a visão dos processos de negócio ou das organizações do Estado, não é? Transformou-se nos últimos tempos em algo que, na realidade, é o fator disruptor, em que quer as organizações, quer a sociedade, tentam adaptar-se, mas muitas das vezes é a própria forma como a evolução tecnológica determina estas grandes transformações e as disrupções que existem. E o Tribolé já disse isso, de alguma forma, mas há um sentimento que até onde é que isto nos pode levar. É verdade que a engenharia informática tem a sua definição curricular e aquilo que é a sua base, mas hoje em dia o seu campo de atuação é muito vasto, entrando por todas estas áreas, ao fim e ao cabo, quer da sociedade, quer das áreas tradicionais da organização empresarial, onde é determinante já para aquilo que se pode vir a fazer no futuro. E a pergunta fica se essa evolução vai ser determinada com engenheiros e com aqueles que, de alguma maneira, conhecem e percebem do ponto de vista da tecnologia, se essa transformação vai ser passada para os outros que, na realidade, vêm das áreas de negócio e vão absorver esta tecnologia como tudo passa. Também o tema que o Tribolé também já disse, o que é que hoje em dia é os fundamentos de formação de um engenheiro, acho que também dá que pensar. Na realidade, para qualquer coisa da engenharia da física há um modelo digital que ajuda hoje e é fundamental na sua concepção, na sua gestão, na sua manutenção, na sua otimização e, portanto, há aqui uma relação também dentro do resto das engenharias com estes temas que acho que também já ficou o desafio dado pelo Tribolé. E, portanto, só para terminar, acho que a escola tem todos os ingredientes para uns futuros e risonhos próximos 25 anos do departamento, não é? Que eu desejo que sejam muito frutuosos e para a escola se manter tal como se manteve nestes 100 anos. Os desafios estão aí, os comboios normalmente não param duas vezes na mesma estação. Esta questão da engenharia informática no técnico foi, de certo modo, se quisermos usar a analogia, apanhada quase tardiamente em relação a outras iniciativas, mas, enfim, pela matriz da própria organização e por este espaço fenomenal que temos de cultura e de liberdade, conseguimos realmente transformá-lo na maior licenciatura em engenharia informática do país, mas o comboio teve praticamente a passar na estação e o técnico não o tinha apanhado. Muito obrigado a todos e um grande futuro. Convidava a Sra. Vice-Reitora a dizer umas palavras. Caro professor Rogério Colasso, e em nome do Presidente do IST, ilustres convidados. Caros professores José Tribolé, João Pavão Martins e José Alves Marques. É de facto com enorme reconhecimento e também com uma profunda admiração que hoje celebramos a atribuição deste título de professor emérito em homenagem a contribuições que são de facto absolutamente inestimáveis para o Instituto Superior Técnico e certamente também para a Universidade de Lisboa. O vosso trabalho em vários domínios, a todos os títulos, notável, projeta-nos no cenário nacional, também no cenário internacional e enaltece o IST como uma referência na engenharia informática. Eu vou destacar só a visão,
o pioneirismo, a ousadia e a inspiração. Também a entrega, a doação, os inúmeros contributos para o ensino, naturalmente também para a investigação e para o desenvolvimento tecnológico, que são pilares de inovação que têm, de certo modo, impulsionado a competitividade nacional e proporcionado uma base científica tão forte e ainda as teorias, os métodos, as ferramentas para a transição digital em Portugal. E não menos importante, e hoje ouvimos isso aqui também, é o vosso envolvimento cívico. Um compromisso que transcende claramente o âmbito e os limites da academia e que reforça o vínculo entre a universidade e a sociedade. Estas ovações prolongadas que ouvimos aqui hoje e os olhares de admiração da plateia que eu senti ali, naquele lugar, inspiram o técnico, inspiram a Universidade de Lisboa, inspiram o país. Muitos parabéns e muito obrigada. Com a licença da Sra. Vice-Reitora e do Sr. Presidente do Técnico, damos por encerrada a sessão. Convidava todos para um cocktail e para a visita da exposição no andar de baixo.